Vamos passar então para a segunda parte da treta, que veio depois de tudo isso, que foi com o nosso querido Easy Nobre, que, cara, sério, fez um trabalho incrível aqui. Investigação nível Sherlock Holmes mesmo. Olha só o que ele descobriu. Criptopolítica em ação é assim. Peter do Ei Nerd é claramente de direita e claramente tem ou tinha admiração pelo Bolsonaro. Só que ele evita ser muito flagrante, para ter sempre plausible deniability. Só que ele não consegue se segurar e faz vídeos assim. E aí ele mostrou essas imagens, são thumbnails do Peter, falando sobre o Android 17, né, o número 17 de Dragon Ball. Na primeira ele tá falando ali, ó, número 17, o mito. E depois os momentos mais mitos do 17 no torneio até agora. E aí o Easy continuou, né? Se alguém de fora conclui que isso é a forma velada dele de apoiar o Jair, o que é óbvio, os fãs dizem que é só piada, só brincadeira. Exceto que estão sendo desonestos, porque o fandom dele captou a mensagem perfeitamente. Essa desonestidade do público diz muito sobre o criador de conteúdo. E repare que eles adoram correr para dizer que o Peter não é bolsonarista, apesar do fato ser efetivamente inegável. Me pergunto do que eles têm vergonha. Eu não tenho nada pessoal contra o Peter. Nunca falei com ele e não conheço tão bem o trabalho dele. Só tô comentando que vídeos enaltecendo o mito 17 logo antes da eleição de um candidato de número 17 que chamam de mito é apoio óbvio ao extremo. Negarem isso é desonestidade. Tá, vamos lá. Tem mais coisa do Easy, mas vamos pegar essa parte aqui primeiro. Então, Easy, meu querido, você tá errado sobre absolutamente tudo que falou aí. Em primeiro lugar, o apoio do Peter durante as eleições não foi velado, tá? É só porque você tá fazendo essa análise retroativa, mas na época ele abriu o voto dele, então ele não estava usando mensagens subliminares para declarar o apoio dele ao Bolsonaro, ele falou sim que ia votar no Bolsonaro. E é muito importante, né, destacar um outro ponto aí do teu tweet, votar no Bolsonaro não faz dele bolsonarista, são duas coisas diferentes. Até porque hoje em dia tem muita gente que votou no Bolsonaro e virou oposição, né? O que acontece é que depois de um tempo o Peter apagou todos esses vídeos dele comentando política porque ele decidiu que não queria mais se envolver com isso. Queria manter a opinião política dele só para ele mesmo e não misturar isso com o seu trabalho. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que realmente essa questão aí com o Android 17 foi uma grande coincidência. E você pode não querer acreditar isso de nenhuma forma, mas não tem como negar os fatos. Dá uma olhada nisso aqui, matéria do Globo. Bolsonaro se filia ao PSL para disputar a presidência. De quando que é essa matéria? 7 de março de 2018, beleza? Então o Bolsonaro se filiou ao PSL em março de 2018. O dono do número 17 da campanha do Bolsonaro é o PSL. Então, até essa data, o Bolsonaro ainda não tinha uma legenda. Ninguém tinha como saber qual seria o número dele. O primeiro vídeo do Peter, chamando o 17 de mito, ou falando o número 17 mitando, foi lançado em dezembro de 2017. Caramba, parece que o Peter tem o poder de prever o futuro, né? E, inclusive, em agosto de 2017, já tinha um outro vídeo enaltecendo o 17, só que sem a palavra mito, né? 17 salvou o episódio, o universo 10 vai sumir, enfim. O que eu quero dizer com isso? Cara, realmente, na época das eleições, teve uma coincidência do caramba e o Android 17 era o personagem que estava mais crescendo em popularidade na franquia mais popular do universo nerd daquele momento. O canal do Peter cresceu pra caramba fazendo análise de Dragon Ball Super, assim como vários outros canais aqui do YouTube, e todos esses canais estavam enchendo a bola do 17 porque ele era um personagem carismático, um personagem que estava se destacando e que realmente estava mitando. Não foi o Peter que inventou isso. Inclusive, eu, nessa época, também estava fazendo análise de Dragon Ball. Então, tipo, eu sei claramente, assim, eu sei totalmente do que eu tô falando. Eu estava dentro desse contexto, exatamente dentro desse contexto. O Android 17 foi o campeão do Torneio do Poder, que foi a maior saga de Dragon Ball Super, quebrou vários e vários recordes. E por isso, a fandom de Dragon Ball tava chamando o 17 de mito. Tanto pessoa de direita quanto pessoa de esquerda. E sim, teve brincadeira com política, fizeram referência a isso, porque a coincidência era bizarra. É claro que muita gente nos comentários dos vídeos também fazia essa brincadeira, fazia essa piada, fazia essa referência. Tinha, sim, muitos fãs fazendo a conexão do 17 o Android com o 17 do Bolsonaro. Mas dá pra ver claramente que a intenção inicial do Peter não era fazer
criptopolítica ou passar essa mensagem aí de quem as pessoas deveriam votar através de códigos. Cara, foi uma grande coincidência. O Peter tinha declarado o voto dele, nem precisava disso para as pessoas saberem que ele ia votar no Bolsonaro. E eu posso falar com bastante convicção por dois motivos. Primeiro, porque eu também estive nesse contexto, eu também declarei na época lá que eu ia votar no Bolsonaro, estava fazendo essas análises e também falava que o 17 era um mito, porque ele estava mitando. Cara, eu juro que não tinha, pelo menos nas análises assim, em geral, era simplesmente porque era o que estava acontecendo no anime. O 17 estava mitando e ia lá falava, ó, o 17 mitou de novo, o 17 é um mito. E também não é um termo exclusivo do 17, tá? E nem do Bolsonaro. É um termo que é bastante utilizado. Entre nerd é bastante utilizado, pelo menos. Vários personagens, quando fazem uma coisa muito da hora, a galera fala, nossa, esse aí mitou de verdade. E você consegue ver isso no próprio canal do Ei Nerd. Você vê ele chamando Konohamaru de mito, Endeavor de mito. Enfim, foram grandes coincidências. Inclusive tiveram outras, né? Depois, a saga seguinte, que saiu só no mangá, o vilão era o Moro. E aí você deve estar pensando, caramba, olha só, o Akira Toriyama tá fazendo criptopolítica no Brasil, velho. Que é isso? O 17 é o campeão do torneio do poder, depois o Moro vira vilão. Não, esse cara com certeza tá mandando uma mensagem pra gente. E também acho que é demais você imaginar que o Peter consegue de alguma forma controlar o que vai ser lançado em Dragon Ball pra poder coordenar tudo isso aí, né? E fazer o 17 ganhar tanto destaque bem na época de eleição ali do Bolsonaro. Então assim, Izzy, eu sei que como você não acompanhou nada de Dragon Ball, claramente, também não acompanhava o canal do Peter, ele não acompanhava outros canais, deve ser difícil de acreditar que tudo isso foi uma grande coincidência, mas véi, foi. Acredite se quiser, realmente foi. Várias pessoas responderam isso pro Izzy no Twitter, como esse cara aqui que falou, antes mesmo do Peter lançar esse vídeo, a comunidade já estava fazendo essa brincadeira, e isso varia tanto pro lado dos apoiadores como pro lado contrário. Ah, esse é o verdadeiro mito 17, o do Brasil é uma farsa. Não existia unanimidade em relação ao uso do comparativo. E aí o Izzy respondeu, o Peter tinha um vídeo no Instagram, lançado um dia antes da eleição, onde ele literalmente falava, então galera, no dia importante de hoje, não esqueça do mito 17. Isso mesmo, o Android 17. Não esqueçam, mito 17. Eu apontei isso 1 hora atrás, ele deletou o vídeo. Tá, vamos falar desse ponto então, porque eu perguntei isso aqui diretamente pro Peter. Como eu disse antes, ele já tinha declarado nas suas redes sociais que ele ia votar no Bolsonaro. Então, os seguidores dele no Instagram já sabiam disso, do Twitter e do outro canal pessoal dele também. Talvez vários do Ei Nerd não soubessem, mas quem acompanhava ele mais de perto sabia. E é claro, a pessoa também pode tentar tirar conclusões baseado em alguma opinião que vê por aí. A questão é, esse vídeo do Instagram realmente foi uma brincadeira dele. E foi isso que ele falou pra mim. Ali ele tava só fazendo uma brincadeira com toda essa coincidência. Porque ele já tinha dito que ia votar no Bolsonaro. Então, ele fez uma piadinha com a coincidência, não era criptopolítica. Não tem nada a ver com os vídeos do YouTube que realmente estavam analisando algo que acontecia semanalmente nos episódios de Dragon Ball. E aí, ele inclusive me falou que apagou o vídeo pelo mesmo motivo que ele apagou todos os outros, porque ele não queria mais se envolver com política, ele nem lembrava que esse vídeo existia, então quando ele viu, ele falou, opa, tem mais um aí, deixa eu apagar. Foi isso. Então, beleza, de fato esse vídeo do Instagram teve aí um paralelo, foi mais em forma de brincadeirinha, mas não era uma mensagem criptografada, até porque, como eu já disse na época, ele não estava escondendo isso. E aí vem uma outra questão muito importante, né, que na sequência o Izzy se pergunta, só não entendo por que essa vergonha / receio de admitir que apoiou o presidente, e por que os fãs ficam furiosos se a gente aponta que os dog whistles eram perceptíveis. Bom, esse tweet do Izzy eu cheguei a responder falando, é sério que num período onde você pode ser cancelado e ter a sua carreira destruída simplesmente se disser que todas as vidas importam, porque um lado é extremista e perverso o suficiente para usar a sua influência dessa forma, você não entende por que o cara evita se posicionar? Vamos lá então, esse ponto da discussão. Por que o Peter abriu o voto dele na época, comentou política, voltou atrás e hoje ele não assume ou tenta esconder essas coisas? Cara, é muito fácil de entender. Honestamente, tendo um canal de opinião, onde eu já falei muito de política também, e conhecendo todas as consequências que isso traz pra gente, eu falo tranquilamente que se você é de direita e você é uma figura pública que não tem nada a ver com política, a melhor coisa que você faz é não comentar política. Pra gente que é de direita isso é uma pena, porque a gente queria que tivesse mais vozes fortes, que tivesse mais pessoas levando esse discurso adiante, mais pessoas influentes, só que não dá. Não dá porque a esquerda não deixa, não aceita.
ela vai tentar destruir qualquer um que ela descubra que tem um posicionamento de direita. Então, se você é, sei lá, um músico, ou se você é um apresentador de algum programa e as pessoas sabem que você é de direita, acontece exatamente o que aconteceu e que eu demonstrei aqui nesse vídeo com o Peter. Ele vira automaticamente racista, xenofóbico, preconceituoso, intolerante. Ele vira a reencarnação de Hitler, independente se isso reflete ou não as opiniões dele. E é isso que essa galera vai fazer. Eles não estão querendo conversar, eles não estão querendo escutar. E o público de esquerda tem muito menos tolerância também para aceitar acompanhar um produtor de conteúdo de direita. Até porque eles têm muita opção dentro da esquerda, né? A maior parte dos produtores de conteúdo são de esquerda e vão estar lá todo dia colocando um monte de lacração, progressismo, marxismo dentro das suas análises e tudo mais. Então eles vão ir para esse conteúdo e se eles souberem ou desconfiarem que o produtor que eles estão acompanhando é de direita, eles vão esquecer de tudo que eles sabem sobre aquela pessoa e vão pensar, não, então esse cara é Hitler, quero que ele morra, e vou cancelar no Twitter, e vou dar exposed, e vou destruir a vida dessa pessoa, vou tentar fazer ele perder todos os patrocinadores. É isso que a gente vê acontecendo aí, dia após dia. Acontece com um ou outro influenciador de esquerda também, muito raramente. E eles são cancelados geralmente quando fazem merdas muito grandes que não tem mais como passar pano. Porque geralmente quando dá pra passar pano eles ainda passam, se é do clubinho deles. E aí o Easy vem me perguntar, por que ele tenta fingir que não votou no Bolsonaro? Cara, o Peter nem tenta ficar fingindo que ele não é de direita. Ele só não fica comentando política porque ele sabe que isso pode ferrar pra caramba ele. Porque as pessoas não aceitam que alguém possa emitir uma opinião de direita publicamente. Que alguém possa influenciar outras pessoas de qualquer outra forma, né? Que não seja objetivamente política, seja com música ou com programas e vídeos aleatórios, mas essa pessoa sendo de direita, de alguma forma. Mesmo que não coloque isso no conteúdo dela, já é inaceitável.